todos. Uma alegria grande hoje aqui estar reiniciando o terceiro ano da nossa gestão local. Com certeza vai ser um ano pleno de realizações. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade também de trabalhar pela continuidade do Conselho. Eu quero até ratificar, já a minha intenção de apoiar os conselheiros, apoiar a nossa continuidade, mesmo sem ser candidato à reeleição. Hoje é um dia de festa aqui, porque nós temos aqui daqui a pouco a posse do conselheiro Lauro, substituindo a vaga da suplência do conselheiro Igor. E nós estamos vivendo hoje no CAU um momento de transição importante, porque o CAU-MT participou do processo de concurso nacional, já foi feita a primeira etapa, e no dia 28 deve sair o resultado da redação e, em seguida, a seleção dos candidatos, que já tem uma ordem de classificação, mas que com certeza será influenciada por esse resultado. E nós temos alguma preocupação, Geraldo, em relação a recursos, E a gente apostou muito no concurso para a solução de parte dos nossos problemas. Nessa questão, principalmente, nós temos a função de advogado, que é uma função fundamental. Todo o processo do Conselho precisa do parecer do advogado. Nós, infelizmente, tivemos uma rescisão com a empresa que dava suporte para a gente. Estamos estudando uma possibilidade emergencial de contratar um plano B até que a gente possa convocar esse aprovado concurso, que a gente já tinha expectativa de que eles fossem admitidos no dia 1º de janeiro, que já tivesse consumado esse processo, mas isso pode se arrastar, então está nos preocupando um pouco. Quero fazer uma menção aqui também à nossa responsável pela comunicação do Conselho, atuou um ano aí de uma forma bastante comprometida com o Conselho e passou no concurso para a Secretaria de Cultura do Estado. Vai ficar até o dia 27 ou dia 7, quando se encerra o aviso prévio dela. Mas, de qualquer maneira, queria agradecer a dedicação dela ao Conselho e, principalmente, aproveitar essa oportunidade de a gente ter alguém do Conselho na Secretaria de Cultura do Estado, o qual é responsável por um ativo de patrimônio arquitetônico importante, além da questão do patrimônio, toda a questão cultural, que eu acho que o Conselho tem que estar comprometido, articulado e atuante. Então, eu acho que talvez essa perda possa se transformar até num ganho. Mas, de qualquer maneira, também a vaga para a área de comunicação social também ficaria aberta. Nós vamos ter uma atuação do Fábio, que é estagiário, mas já está no último ano, já está conseguindo, pelo menos, as atividades do dia a dia, atividade de TI também. Seja o Lauro, só para te apresentar logo o Fábio, que apoia a gente na parte de comunicação, colaborador importantíssimo para o Conselho. Quero contar também com o Fábio nessa transição. Eu acho que é isso nessas palavras iniciais, depois eu falo para todos. Já temos quórum, acho que está faltando, queria só repetir o quórum: conselheiro Geraldo, conselheiro Éder, conselheiro Luciano, conselheiro Sérgio, conselheira Ana Rita e conselheiro Cássio, vice-presidente. Agradecer também a presença da conselheira Carmen. Então, nós já temos quórum. Quórum de 3, 6, Nosso quórum completo é de 8. E está incluído na pauta aqui, nós estamos com
por conta dessa nossa dificuldade em relação ao pessoal, que a gente estava lá dando concurso, nós estamos com a estrutura limitada. Está na pauta de aprovação da reunião plenária 18ª e 19ª. Eu queria pedir licença para vocês para retirar de pauta 18ª, porque o conselheiro Eco tinha feito pedido de revisão e ela foi reproduzida aqui na pauta anterior, no próximo motor, mas eu queria submeter a vocês a aprovação da 19ª e a gente vai fazer uma força-tarefa para que na próxima reunião plenária a gente aprove todas as atas. Elas foram colocadas há 2 meses já no e-mail para vocês. Queria saber se todos estão de acordo com a aprovação da 19ª. Então, aprovada por unanimidade a 19ª. Quero saber se algum conselheiro tem algum comunicado de ordem geral, para a gente passar então para o primeiro ponto de pauta da ordem do dia. Bom, então, quero passar então para a segunda parte, para a posse do conselheiro suplente Lauro. Queria fazer uma apresentação básica do Lauro para a gente, e para mim particularmente, que já conheço o Lauro já há bastante tempo. É uma referência muito interessante para o Conselho. O Lauro sempre trabalhou na área de planejamento, trabalha na Secretaria de Educação da Prefeitura, conhece todos os processos de análise, de aprovação do processo de projetos com profundidade, que é uma área importante para o Conselho atuar, viu, conselheiro? Nós temos essa carência em relação a uma maior agilidade na tramitação dos processos de aprovação na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Eu não sei o senhor Geraldo como é que está nos municípios de vocês, mas Cuiabá, sempre a categoria reclamou muito desse processo e eu acho que o Lauro pode ser um parceiro interessante no sentido dessa articulação, em função até do trabalho que ele realizou na SMAG, na SMTU durante bastante tempo. Então eu quero, Lauro, te dar as boas-vindas para o Conselho. Eu queria passar a palavra para você, fazer algumas considerações sobre o que você pensa do Conselho e depois, se algum conselheiro também quisesse manifestar, a palavra para você. Bom dia a todos, né? Obrigado, Cláudio, pela breve relato que eu já fiz, né? Achei bacana. O que eu pretendo, né, estando aqui no Conselho, mesmo na condição de suplente, ajudar a colaborar com o Conselho no que diz ao expediente mesmo dos trabalhos, né? Da tomada de decisões, da análise de processos, tudo que for relacionado ao expediente que está deficitário, ainda que deve ser deficitário, eu quero estar presente para ajudar a melhorar o andamento do local, né? O crescimento local, para fortalecer o crescimento local. Acho que nesse sentido estou muito empolgado, estou bem no gás todo, né? Mesmo quando no último ano já dessa gestão, mas estamos aí para trabalhar. Mas é isso, obrigado. Vou dar as boas-vindas para o Lauro, né? A gente tive o prazer de estar acompanhando a vida do profissional. Ele foi aluno, né? No FMT, foi aluno na época, 18, 15. Ele acompanha a vida, né, dele, tanto na época da universidade e posteriormente com a postura dele. Acho que é uma pessoa bem preparada para ter uma visão, né, de acordo com o que a gente tem necessidade de ter dentro da equipe que colabora com todo o desenvolvimento do trabalho da gente. Então, fiquei muito feliz com a eleição dele para a empresa na condição de suplente, mas acho que vai somar dentro do nosso grupo de trabalho. A gente falou, no caso assim, das qualidades profissionais do Lauro, mas eu queria reforçar uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa nossa convivência,
são os aspectos relacionados com a integridade, com o comprometimento, com a ética, que todo mundo sabe que você sempre desempenhou nas suas atividades. Quero oficializar aqui o diploma da seu ingresso no nosso conselho. Uma honra para nós. O próximo ponto de pauta se refere à participação dos conselheiros no Congresso de Arquitetura em Fortaleza. Eu acho que é um congresso assim, de importância internacional. Nas reuniões que eu participei no CalBR, a intenção de que haja uma participação maciça de todos os conselheiros, ela foi reforçada pelo presidente Haroldo, né? Tanto pela importância quanto pela nossa afirmação quantitativa e qualitativa nesse evento, com uma mudança, com uma transformação a que o qual o presidente se colocava para a sociedade. A gente de qualquer maneira não pode esquecer que essa participação impõe despesas para o Conselho, né? A princípio, a gente teria, eu imagino, né, que ela deveria ser restrita aos titulares, não por uma questão de merecimento, mas por uma questão da nossa capacidade de enfrentamento disso, mas eu acho que também nada impediria que, na impossibilidade do titular participar, que o seu suplente pudesse participar. É a minha opinião geral, mas eu quero participar para a discussão desse aspecto, se vocês acham que é relevante ou não, porque de qualquer forma, caso a gente, essa questão está aqui nesse item de pauta, porque a gente já poderia providenciar a questão de aquisição de passagens, que realmente com antecedência seria bem, os custos seriam bem inferiores ao se a gente não tivesse essa possibilidade. Conselheiro Sérgio. Tem que ligar ele. Embaixo, na bunda. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta. Parabéns ao senhor Glauco pela eleição. Bom, em relação ao Congresso, eu acho que a gente tem que ir muito mais calmo em relação a isso, porque o problema acontece na semana. E eu acho que sempre é bom a participação de todos, mas a gente tem que ver se, primeiro, nós temos dinheiro para isso. Eu acho que essa questão tem que estar no âmbito do planejamento anual, né? Vamos ter uma política de concessão de vagas, de passagem para participar, porque se os próprios conselheiros começam a abrir a guarda e participar, então você dá abertura para que comece a existir uma participação em várias outras reuniões, né? Que isso cria um dispêndio grande para o Conselho. Né? Então, eu acho que isso, não sei qual que é o Congresso, Abril, 23 de abril. 22 de abril. 22 a 25. Eu acho que isso tem que vir no âmbito do planejamento anual, não sei o que a presidência vai apresentar com relação ao planejamento anual, a gente pretende, entendeu? Então, acho que tem que ser esse ano. Ok, conselheiro Hélia, mas de qualquer maneira, eu diria assim, a gente tem que tomar uma decisão, porque se a gente for fazer o planejamento, a gente vai gastar o dobro do valor em relação à passagem para esperar o planejamento. Eu vou só antecipar, Sérgio, a gente vai falar melhor disso, quer dizer, a gente vai ter um hiato aí, que a gente vai continuar com a nossa estrutura restrita de pessoal até a admissão do pessoal do concurso.
e a gente, a gente depois passa, ela já colocou mais ou menos os projetos que vão ser feitos por cada comissão, que foi proposto pelos coordenadores, e esse planejamento é o planejamento das comissões, né? Não é um planejamento do presidente. Então, eu acho que teremos que ter, se isso é uma prioridade, e que as comissões assumam, né, essa possibilidade de planejamento direto. Não, eu fico sempre preocupado com relação a essas participações em congressos, em eventos, e sempre tenho uma posição muito crítica com relação a isso, porque nós já ocorreu aqui no Conselho de conselheiro participar e não retornaram nenhuma informação, nenhuma contribuição. Então, vai, apresenta o trabalho, outros não apresentam, outros vai como só para participar, mas efetivamente não participa, porque não contribui com nada. Então, assim, se vai participar, vai fazer o quê? Né? O que vai apresentar? Vai apresentar alguma coisa? Vai só para assistir? Né? E se vai só para assistir, e depois o retorno? Que retorno que traz para o conselho? Né? Então, assim, eu sempre, e lá faço parte das finanças, eu não aprovo as contas de conselheiro quando ele participa de eventos, ou qualquer coisa, e não traz nenhuma contribuição. Eu acho que é um desperdício do dinheiro que é público, não é meu, nem do conselheiro, nem do conselho, é um dinheiro público. Então, definir claramente os objetivos, que congresso que é esse, o que vai ser abordado, e qual é a nossa contribuição. Qual é a nossa contribuição? Aí fala, não, porque a gente vai para ver, para aprender e tal. É bem assim, a gente vive num mundo que a informação toma conta, você pode se informar, você pode se sair de casa, sentado lá no seu computador e tal, você consegue se relacionar, conversar com pessoas até fora do país. Então, essa desculpa não cabe mais. Eu acho que a gente tem que mudar essa maneira de ver o conselho, assim, tem que ser mais objetivo, tem que ter mais planejamento, tem que saber o que vai fazer. É importante participar? É importante desde que você vá com alguma coisa definida. Você vai ir lá só para passear, Fortaleza é um lugar maravilhoso para fazer turismo e tal. Vai sozinho, com seus próprios recursos, né? Entendeu? Não há necessidade de utilizar recursos do conselho para ir em boteco. Essa coisa de época de faculdade nossa já passou, né? Entendeu? O conselheiro que participa das coisas e manda foto na praia, com os amigos e tal. Já aconteceu aqui no conselho, põe lá no Facebook. O Facebook é bom para isso, né? Para a gente saber o que a pessoa está fazendo, representando a gente nos botecos, na beira da praia. Então, assim, eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco, por exemplo, com relação a isso. Nós temos que ser mais profissionais, entendeu? Tem que ter uma objetividade, tem que saber o que vai fazer no congresso desse para trabalhar, efetivamente para trabalhar. Quem não tiver a fim de trabalhar, para passear, não dá, entendeu? Definitivamente não dá. Tem que apresentar antes o que vai fazer, qual vai ser a contribuição. Se não vai contribuir, vai, fica aqui, contribui aqui, trabalha aqui e tal, e a gente fica só sabendo. E se for e participou, traga um resumo disso. Aqui no conselho eu tenho conselheira que foi apresentar resumo de seminário no Rio de Janeiro, não trouxe contribuição nenhuma, entendeu? E o seminário que foi feito, um monte de colagem, de coisas do Google, na internet, uma vergonha, um vexame. Vai apresentar essas coisas? Vá para não envergonhar o conselho, entendeu? O conselho tem que ser mais profissional, tem que ser organizado com objetividade. Então, assim, antes da gente estar discutindo se vamos ou não participar, tem que ver que congresso é esse, o que vai ser discutido lá. Né? Senão não dá para aprovar a participação no congresso, eu nem sei que congresso que é, o que vai ser tratado nesse congresso. Tem um programa, né, assim, para mim não foi passado. Então, eu gostaria primeiro de saber o que vai ser tratado nesse congresso, para depois ver qual é a contribuição que o Mato Grosso pode oferecer, entendeu? Aí, evidente, necessariamente não precisa ser conselheiro. Eu acho que nós temos colegas que às vezes podem participar, não precisa ser conselheiro. Pode determinar, às vezes, nomear algum colega que tem um trabalho interessante, ou que esteja, né, desenvolvendo, que pode ir lá representar o conselho como representante do conselho. Ele não é uma coisa de conselheiro, isso é uma coisa que a gente tem que romper um pouco aqui. A gente
gente tem que envolver mais a classe, tem que chegar mais próximo dos colegas e da sociedade, entendeu? Às vezes tem alguns trabalhos que são feitos por colegas ou mesmo ali por instituições que são importantes, às vezes, serem apresentados num congresso como esse. Então a gente tem que ter essa visão mais generosa, assim, no sentido de acolher mais os colegas, a participação de outros arquitetos que não conselheiros. Então, essa é a minha visão. Acho que eu gostaria primeiro de saber o que vai ser tratado no Congresso, para ver qual que é a contribuição que nós podemos oferecer. Conselheiro Danilo. Dentro disso que você colocou, eu já tinha realmente sabendo desse Congresso com antecedência, porque isso ainda tem sido vinculado em vários veículos que a gente tem acesso na mídia diretamente para a nossa classe de profissionais. Agora, o que eu gostaria, dentro do que você colocou, objetivamente, eu acho que a gente deveria constituir aqui uma comissão, eu me proponho a isso, presidente, para a gente trazer para você esses questionamentos na próxima reunião nossa. Essa comissão, ela estruturar um documento, o que significa esse congresso, o que significa a participação de Mato Grosso nesse congresso, porque nós não podemos, como conselheiros do JAL, ficarmos fora de um processo, de um movimento que vai acontecer a nível nacional. A gente precisa de ter esses registros, não é questão de turismo, porque realmente quando eu participo de eventos, eu vou para o evento com a maior seriedade, considerando a responsabilidade que a gente leva, não só de aprender o que está acontecendo no evento, mas também de fazer uma interlocução com as pessoas. Porque a gente se coloca sempre, presidente, numa posição muito inferiorizada. Eu acho que assim, o Brasil tem vários recortes, mas Mato Grosso tem uma significação. E é importante a gente, como conselheiro local, a gente fazer parte desses fóruns nacionais, colocar de forma coerente, concreta, doutor Evaristo. Eu acho que o senhor pode contribuir muito com essa comissão, para a gente fazer um documento das ansiedades, do recorte aqui de Mato Grosso, e levar isso, ver se esse congresso nos dá a abertura de fazer um relato. Nós temos que chamar, eu acredito que a gente tem que chamar para a nossa responsabilidade, nesses eventos, a gente colocar a posição de Mato Grosso, ou não, é uma ótima oportunidade da gente fazer frente a um espaço de diálogo. O diálogo da arquitetura precisa acontecer. E nós vivemos um estado que tem uma série de particularidades, de especificidades, que a gente tem que dialogar com outros interlocutores e a gente fazer uma apreensão do que é real, do que não é. Então, eu vejo dentro dessa ótica, eu acho que a gente não pode perder oportunidade nenhuma. Se o CAUBE já sinalizou que existe recurso para isso, se já tem um convite oficial do presidente do CAUBE, fazendo essa abertura, e nós, como conselheiros, aqueles que se dispuserem a fazer um estudo do que é esse evento e qual que pode ser a nossa participação nesse evento, eu vejo que tem que ser de uma forma, como o senhor está colocando, realmente de uma forma também economicamente justa, Nós não vamos deixar para a última hora e se vai fazer esse processo de abertura com a categoria, que a gente convoque, que a gente avise no nosso site local que tem um grupo de trabalho que está discutindo essa questão que vai ocorrer nesse seminário, nesse congresso. Eu acho que é muito importante o Mato Grosso estar presente. Em todos os eventos, não só neste, mas todos os eventos nós temos que estar. Porque quando você coloca uma posição de liderança, você tem que pelo menos ir lá para ouvir e ter um relato, e fazer um relato, eu concordo com ela, trazer esse relato aqui e fazer um desdobramento disso junto da categoria. É só isso que retroalimenta um processo dialético de aprendizado. Eu vejo dessa forma. Eu vejo dessa forma o objetivo dos congressos. E é por isso que eu acho que a gente teria que ter aqui no CAL uma comissão tratando especificamente desse assunto, desse tema, desse evento que vai ocorrer. Senhor Luciano. Bom dia a todos, bom ano para todo mundo, logo bem-vindo. Esse convite partiu do CAUBE.
Eu me permita discordar, né, do Éder ou do Sérgio. Eu acho que a gente tem que ir, não sei nem se eu vou, presidente, eu tenho uma viagem muito próxima e não sei se eu vou poder me ausentar tanto, mas independente disso, vou até ver, manejar essas coisas assim, eu acho importante. O fato de ir e ter que apresentar alguma coisa no Congresso é uma coisa. A participação, até porque o presidente Haroldo, eu lembro que eu leio bastante coisa no site do CalBR, ele gostaria da participação de todos, talvez até como agradecimento, que é o último congresso dele como presidente, desse nosso primeira gestão do Cal. Eu acho importante a participação de todos, independente se vai apresentar alguma coisa ou não, é a participação. Eu vou repetir uma coisa, a gente fica esquecido, a gente está no Mato Grosso, a gente não tem estrada, a gente não tem sinalização, a gente não tem nada nesse estado. Tem a gente que quer fazer uma coisa melhor. E se a gente ficar aqui reclamando da vida e não indo de encontro aos outros profissionais, aos outros arquitetos, saber o que está acontecendo, não é só atrás não é só atrás de um notebook, de um computador que você vai entender a globalização do mundo, não. É estar lá dentro também, trocando ideia. Quantas vezes nos congressos que nós fomos aqui em Brasília, lá que reuniu bastante gente, todo mundo foi, a própria conversa com os outros arquitetos dentro lá do congresso, não que estava sendo falado nos painéis, mas é enriquecedor. Você sabe o que está acontecendo nos outros estados, qual é a contribuição. Eu me orgulho muito de ter conversado muito com o pessoal de Sergipe, que era presidente mais eram 3 ou 4 só, tocando o Cal de Sergipe inteiro, fazendo um negócio legal, e aqui a gente está em 9, e ele pode, não sei o quê. A gente tem que andar. Faltou planejamento, tendo as comissões, vamos embora, vamos lá. Outra coisa que foi falado, graças a Deus, das participações que eu tive nos congressos de ética que eu participei, em todos eles, na primeira reunião que eu vim e fiz a minha explanação do que foi feito. Em nenhum momento deixei ou fiz turismo ou alguma coisa assim. Eu fui lá, estou falando por mim, eu fui, participei, contribuí, elevei o nome do nosso Cal Mato Grosso para nas participações e apresentei as coisas que nós fizemos lá, as contribuições, em nenhum momento a gente deixou de fazer. Isso posto, eu acho que independente do que vai ser comentado, do que é um congressamento de todos os membros do CAL, por isso que o presidente Haroldo está querendo que nós vamos para lá. Repito, talvez nem eu vá, né? Porque eu tenho uma viagem nessa mesma época. Mas eu acho importantíssimo isso. Só da gente mostrar o que a gente está fazendo, só da gente mostrar o que... Agora, quer um tema legal? Essas obras da Copa. Urbanisticamente, esse caos que a gente vive aqui no nosso estado. Essa histórias de roubalheira que a gente tem no estado. O risco que a gente tem de não ter jogos da Copa do Mundo no nosso estado pela incapacidade, incompetência ou outra coisa, não dá nem para falar de quem está fazendo isso. Então, quer mais assunto? Quer mais tema? Urbanisticamente é um caos aqui no Mato Grosso. E ninguém fala nada, e nós não temos voz. Porque hoje quem tem voz são políticos que detêm o dinheiro na mão. Então, a gente vai estar falando. Era só, eu queria dar um bom dia para o conselheiro Libânio, só para você se situar, nós estamos nas meeting da pauta que está discutindo a participação no Congresso de Fortaleza de Arquitetura, do qual o CalBR sinalizou que gostaria da participação de outros conselheiros, então a gente está tendo essa viabilidade de participação. Eu queria também, para passar para o Geraldo que está inscrito, mas que a gente fosse mais objetivo no sentido da solução, porque planejamento de comissão, como é que vai construir essa comissão, daí a gente vai chegar lá, dia 24 de abril, comprar um passagem, vamos comprar pelo triplo do preço, podendo ter um benefício. Eu acho que a ideia do conselheiro Éder
bastante interessante do ponto de vista de talvez facultar o processo de seleção dentro da categoria da participação temporal, né? Porque nada mais justo, né, que o Conselho também não fique com o seu orçamento restrito a oportunidades do... Cláudio, eu só acho assim, que esse sistema de... Uma coisa que na minha cabeça não entra, esse negócio de constituir comissão, isso não dá certo. Eu também acho que a gente tem que saber o que vai fazer, por exemplo, o que é o Congresso, qual é o objetivo do Congresso, e qual que é a nossa contribuição, os voluntários, quem está afim, quem não está, abre aí para os colegas que quiserem participar, tal, só precisa de comissão. Eu acho ótimo. Se a gente conseguir resolver aqui agora, é o melhor possível. Conselho Centro, isso é só passar para o Geraldo, que não é inscrito já há mais tempo, depois você. É só o programa do Congresso, está lá, Se a gente pudesse... Tá, acho que a apresentação do Congresso ali, e só para iniciar minha participação. Geraldo, se você quiser até dar uma passada aí, para a gente já terminar isso. Inclusive, eu vou chamar a atenção para ter muito espaço reservado ao CAL, tá, aqui no canto direito. Então, acho que nossa entidade está em formação. Então, a gente tem que mostrar força, tem que mostrar união, a gente tem que mostrar participação. Nós estamos começando o trabalho. Então, é importante, eu não digo que vá todo mundo, mas é importante que quem vá realmente participe. E acho que primeiro, Cláudio, para direcionar os trabalhos, seria ver os interessados, né? Eu mesmo aqui sou conselheiro suplente, de repente o titular queira ir. Então, acho que é interessante ter uma consulta a todos, né? Mesmo os que não estão presentes. E depois, em cima disso, se alguém interessado em, por causa dessas obras da Copa, tudo, para a gente ter uma participação efetiva também, uma contribuição para esse congresso, eu sou a favor que abra, mesmo que seja gente fora do conselho, tá? Só que eu acho que é importante a ida, é importante participar, é importante a gente colaborar com a formação, com a união, com a força que nós temos que dar ao nosso conselho, tá? Essa participação que eu queria. Fernando. Bom dia para todos. Bom dia, eu também quero parabenizar o conselheiro Naldo pelo ingresso. É o seguinte, eu estou também a favor dessa participação, tá? E eu acho o seguinte, como o Geraldo falou, já nós temos um espaço reservado. Além disso também, a gente tem que entrar em evidência também para o mercado de Cuiabá de Mato Grosso. Eu participo muito na rua, como eu tenho escritório, eu trabalho muito circulo muito. Eu quero falar para vocês assim, de que o CAL não está em evidência aí na rua. O CAL aqui de Mato Grosso ele é muito mal falado ainda, porque a gente não mostra serviço. A gente não mostra serviço para a rua. Aqui, para nós aqui, como conselheiros, a gente vê que a gente trabalha demais, a gente gasta muito, tem muito uma estrutura que tem que pagar, tudo é caro demais. O dinheiro que entra aqui dentro ainda é pouco para montar a estrutura para toda essa circulação, esse movimento durante o ano que a gente tem aqui dentro. Isso, nós aqui, conselheiros, a gente sabe disso. Mas só que as pessoas lá fora, os arquitetos lá fora, as pessoas lá na rua, o pessoal do CREA, os fiscais, esse pessoal que a gente tem uma conversa diária, de dia a dia, eles falam mal, falam que o CAL não faz nada, que o CAL não se movimenta, que o CAL não participa. Por quê? Porque a gente não está fazendo algum movimento na rua, acredito eu que seja. Eu estou falando como eu estou querendo mostrar para vocês uma visão da rua, não uma visão aqui do conselho. Tá? Não sei se consigo passar isso para vocês. Então, eu acho o seguinte, de que são oportunidades que a gente está tendo, que a gente pode participar. Na hora que nós formos para algum evento dessa importância aí, já é alguma coisa, já é um fato, já é uma janela para a gente se mostrar. Tudo é importante, qualquer ação é importante, qualquer ação que se faça
é importante, seja lá qual for, porque a gente está se mostrando para as pessoas que a gente está fazendo alguma coisa, pelo menos eu acho que é informação, mínimo isso, né? Então, eu estou disponível também, caso o meu titular esteja com algum evento marcado para ele, eu vou no lugar dele. Olha, Vamos, tipo assim, eu estou querendo ser prático como você está sugerindo, Luciano, e o conselheiro Hélio, para a gente não ficar. A gente. O custo para a participação, considerando. Define a participação ou não? Perdão, Ricardo. Só um parênteses, em relação ao convite do Haroldo, a questão da estruturação dos recursos, já tem alguma informação sobre isso? Existe alguma participação financeira do CAL-BR? Cada CAL vai resolver isso, né? Cada CAL é o seu. O orçamento prévio que a gente fez do custo de participação. Do custo de participação para cada participante seria de R$ 3.116,90. Gente, esse aqui está só diária? Aéreo e diárias. Deixa eu ver aqui. É porque eu fiz duas situações, aéreo e hospedagem e aéreo e diárias, como é a nossa Tá, aéreo com total de despesa seria. Mas esse aqui, aéreo mais hospedagem, seria 1.418 como hospedagem? por pessoa. É porque o Congresso, o CAL-BR fez uma parceria com o Congresso e ele disponibilizou um valor de hospedagem mais baixo, né? Então nessa condição sairia 1.418 por pessoa. Isso. Só que aí não incluiria diárias mais, aí seria só o aéreo. Seria justo, né? Mas seria mais econômico. Mais econômico. Então, se você imaginar 1.500 vezes 8 titulares, não estou dizendo que os 8 vão vir, né? 1.500 vezes 8 dá R$12.000, né? Eu acho que a gente poderia colocar em discussão a participação de 8 pessoas. Eventualmente podem ser de fora, os titulares ou suplentes, a gente estabelecer, mas do ponto de vista do comprometimento do Conselho, queria colocar esse valor que vai chegar na faixa de 12.000, segundo a previsão aqui. E só queria lembrar para vocês o seguinte: no primeiro ano de CAL, só para dar uma perspectiva, Laura, da nossa situação financeira. No primeiro ano de CAL, nós ficamos com um superávit de 300 mil que foi para a despesa de capital para a sede. Esse ano nós vamos fazer o mesmo resultado. Vamos ficar 300 mil de superávit que vai se vincular à despesa de capital. Então, nós estamos. Eu não me orgulho de falar isso, eu queria que a gente não tivesse sobrado nada, mas tudo bem. Então eu acho que, do ponto de vista assim, eu acho que nós aqui também, o que acontece hoje? Eu, por conta da presidência, participo muito mais de eventos externos do que os outros conselheiros, né? E aí eu fico com uma visão minha que nem sempre eu consigo repassar para todo mundo a impressão que eu tenho, essa troca, né? Que foi possibilitada naquela reunião que nós fomos lá no 15 de dezembro do ano passado, que foram todos os conselheiros, participação de conselhos do mundo inteiro, né? Em Brasília, né? Da Ordem da Arquitetura de Portugal, do Royal Instituto Britânico. Poxa, foi um universo de informação fantástico para a gente, a troca, a relação com os outros. Então eu acho que não seria nenhum luxo a gente nos dar essa possibilidade dessa participação. Eu queria colocar em discussão essa possibilidade de participação de hoje. Pois não. E a sua proposta é que seja R$ 1.500 por pessoa, é isso? É a proposta do levantamento que a gente fez, sem pagar a diária, mas já considerando os custos alquejados de hospedagem do convênio do CAL-BR e o custo da passagem, comprando a passagem com essa antecedência que a gente está pensando. E cada um paga a sua despesa de alimentação. O senhor tem que não participar. A proposta já oferece 1.500 por cabeça e esse seguinte por tudo. Você vai se incluir
na hospedagem, o KBR você vai por conta própria. De repente o conselheiro vai estar num hotel melhor, quer ir num horário e voltar no outro. Não, eu acho que a gente poderia, a questão da passagem, a gente estabelecia o critério de passagem mais diária. O conselheiro resolvia da forma que ele quer. Aí estabelece aí dá um valor mais estabelece um valor por pessoa, R$ 1.500. Entendeu? É que R$ 1.500 é a passagem mais diária. A passagem mais você vai dar o hospedagem. dinheiro, Não. você vai ter que dar o valor da passagem na diária. Se você já está garantindo a hospedagem e já está garantindo a passagem, não importa o valor, se é 1.500 ou se é 900, entendeu? O CAL vai fornecer a passagem e a hospedagem. Sabe o que acontece? Deixa eu te interromper um minutinho só, gente. O CAL pode oferecer passagem, pode oferecer diária, pode oferecer hotel. Ele não pode dar o dinheiro para você fazer o que você quiser sem estar dentro desse uma rubrica dessa. Não pode por quê? Não. Como é que eu vou fazer a prestação de conta? Por que eu passei 3 mil para o conselheiro? Se a gente tem um conselho, um contrato de fornecimento de passagem, por que a gente vai dar um valor diferente da diária que está A estabelecida? hospedagem é um contrato de KBR com a rede hoteleira. Então não tem como a gente desvincular disso. É em cima desse contrato. Nós vamos aderir ao contrato. O que ocorre é o seguinte, deixa eu levantar uma questão prática. Por exemplo, a pessoa às vezes, já aconteceu comigo, né? E eu sei que acontece com outras pessoas. Você firma a passagem, faz a sua reserva. Se você falhou naquele horário, quiser vir depois, um dia depois, já não pode. De repente a pessoa aproveita a estadia lá, não, vou ficar mais 2 dias aqui, Fortaleza. Você já cortou barato, entendeu? Olha, não tem problema eu ficar mais 2 dias em Fortaleza. Só que aí esses custos 2 dias vão cruzar por tua mão. Sim, mas o que acontece? Você não consegue transferir a sua passagem para outro lado. Aí a transferência, o ônus da transferência, se você fica por conta da passagem. Você tem que prestar conta da passagem. É o seguinte, você paga um X, se a pessoa quiser ir ao programa do KBR, do KMT, ele adere. Se ele não quiser, faz a prestação de contas da sua estadia lá, eu estou tentando facilitar para quem quiser ter uma prestabilidade nessa ida. Conselheiro Rivaldo. Bom dia. Hoje, feliz 2014 para todo mundo. Uma aula sobre ao conselho. Eu acho que a gente, na verdade, por exemplo, usar procedimento. Como você conhecido, começou o primeiro seminário do evento, a gente está começando. E eu acho que tem que ser uniformizado os procedimentos, porque você vai para Fortaleza e fala um procedimento. Daqui 2, 3 meses tem um outro evento. No ano passado, quando nós fomos a Brasília, no congresso, no final do ano tal, foi deixada uma diária, foi feita uma diária para todo mundo, e foi paga uma passagem. Eu acho que a gente tem que seguir por aí, padronizar uma diária. Eu acho que a diária tem que ser definida já um valor. Se algum conselheiro quiser ir para o hotel melhor ou menor, é para função dele, qualquer um resolve. E a passagem, Sérgio, eu acho que tem que ser definida, porque o objetivo que a gente está indo para lá é para evento, não tem outro objetivo. Então, para fazer essa negociação junto à empresa, padroniza todo mundo e já define uma diária para o ano todo, procedimento único. Ô, Sérgio, só para contribuir, para ninguém falar besteira, a nossa diária externa é a mais baixa do Brasil. Todos os CAUs seguem a diária do CAU-BR, nós seguimos o mais baixo. Só para falar. Não é que a gente está querendo, entendeu? Conselheiro Libano, o nosso padrão é esse. Eu acho que se o plenário entender que é passagem mais diária,
é líquido sempre isso aí. Claro. Tem que definir, quantos vão, e o custo que representa, e ver se o conselho tem condições ou não de pagar. Eu acho que assim, eu pago para ser conselheiro do CAL, vou ser sincero para vocês. Eu estou pagando para ser conselheiro. Pelo meu tempo, combustível e um monte de outras coisas. Família que eu não vejo mais no sábado, todo sábado eu tenho reunião aqui. As noites que eu tenho que vir para cá também, que vem do trabalho. Então, a minha contribuição, se for somar no final, tanto em termos de ideias e de trabalho efetivo, o tempo de escritório que eu tenho para ficar relatando o processo lá, que eu fico às vezes até mais tarde, em vez de ir para casa, eu termino o expediente no escritório e inicio o expediente local para trabalhar. Então, eu acho oneroso que uma pessoa deslocar a pessoa daqui para lá para ela sofrer, não vai ter diária, não vai ter um hotel ruim, não sei o que, melhor não mandar a pessoa, entendeu? Porque não é questão de luxo, é questão de padrão, de definir um padrão digno de tranquilidade, vai ficar hospedado de qualquer jeito e tal. Então, tem que definir um padrão que seja razoável, nem muito, nem menos, entendeu? Uma coisa que seja razoável. Conforto, tranquilidade e tal, e participar de uma forma profissional, também não vai ficar andando à toa. Então é isso, é só isso que eu acho que tem que ser, eu sou contra. Só a favor de organizar, né? Você falou primeiro definir quanto, para depois ver se o dinheiro vai dar. Eu acho que poderia fazer o inverso. Ver quanto que tem de dinheiro e depois, se der para ir se der para ir 3 ou 4, enfim. Agora, Luciano, você falou da questão do CalBR. Eu acho que essa piada tem que ser padrão para igual. Se o CalBR tem uma piada definida maior que a nossa, tem que ser a dele. Por que nós vamos ficar com o valor menor? É porque foi definido o nosso em plenário, se não me engano. Agora não sei o que pode ser feito. Não, dá para você, estava falando. Como é que é a diária do Luiz Barbosa lá no exterior? 17 mil. Eu acho que como o conselheiro Éder colocou, né? Se a gente for falar aqui, a dedicação que a gente tem, eu não vou nem falar da minha, porque eu já bati com o carro, já gastei, eu pago um salário para ser presidente do carro e para levar porrada a todo mundo. Eu acho que isso aí não é luxo, né? A gente está cumprindo o papel e a possibilidade de replicar para a categoria os conhecimentos, a relação que a gente tem nesses eventos. Então eu quero assim, para a gente ser prático, Libânio, como eu te falei, sobrou 300 mil no ano passado, esse ano mais 300 mil, nós temos comissões, depois vamos ter que discutir no ambiente das comissões como é que vai ser essa composição agora. A gente tem problema de recurso em relação a isso. Né? Então a questão é o seguinte, se esse valor, passagem mais diária, que dá, sei lá, 20 mil reais, se a gente acha que isso aí é um investimento adequado ou não para o conselho, eu acho que seja. Né? Então eu acho que a gente poderia. Eu queria colocar esse número de 8 pessoas, mas eu queria deixar em aberto, é menos, é mais. Presidente, o senhor conta 8 porque o presidente já vai, é isso? Eu nem pensei nessa hipótese aqui. Desculpa, mas deve ser 9, né? Tá. O número correto é 9. 9 pessoas, isso. Esses 1.400 e poucos reais é uma negociação que o CalBR fez. Mas a gente está, pelo que foi falado aí, saindo dessa negociação, né, diária do passado. Da mesma forma, não é um número tão grande como o CalBR talvez tenha negociado, mas se forem 9, o CalMP pode negociar com qualquer hotel lá. Uma diferença enorme. Mas é importante. Dá uma parte para mim, Sérgio, por favor. O que é importante é que quando você fica no mesmo hotel com as outras pessoas, tem um diálogo muito melhor, dispersa menos, entendeu? Até às vezes na proximidade do evento, então isso tudo facilita. Não é só, é toda uma logística para facilitar o diálogo das pessoas. E é como o colega falou muito bem, às vezes você tem encontros paralelos que são fantásticos, entendeu? E todos os eventos que eu vou, às vezes os encontros
paralela que você tem. Uma vez tivemos um arquiteto que foi assim, sabe, uma coisa histórica. Até já apareceu esse arquiteto paulista. Então eu acho assim que se já tem toda uma logística, um preparo do KBR, não tem por que a gente se querer sair dessa situação. Eu acho que vai só facilitar o KBR. Sérgio, só pedindo uma licença, a gente tem aqui 9 propostas de hotel, com preços, hora extra. Quer dizer, eu acho que talvez a gente tenha que votar a orientação, essa logística. Essa construção. Isso aqui não nasce. Certo. Primeiro, conselheiro Sérgio. Foi votação, presidente. Vamos votar se vai ou não vai. Bom, então, em regime de votação, queria saber se o plenário se sente confortável em votar favoravelmente a participação de 9 pessoas. Pedro, só fazer uma observação, eu não vou. Assim. Então, A Carmen, que vem mais, por exemplo, teoricamente não iria caber, porque o Lauro está chegando agora. Tem muita gente, eu também não sei se eu vou. Ok, então, para a gente poder ter um ponto de partida, agora em regime de votação, sem interrupção, por favor, aqueles que estiverem a favor da participação de 9 pessoas no Congresso de Fortaleza, se manifestem levantando o braço. Aprovado então por unanimidade, aí depois eu acho que a gente tem esse passo da discussão das comissões, e aí a gente vê como a gente viabiliza do ponto de vista orçamentário da participação. O próximo item de pauta é a composição das comissões. Eu gostaria de saber se a gente vai fazer uma avaliação das comissões ou se a gente vai manter as comissões como estão. Você está liquidado, nós vamos pagar diária? Não, agora outra etapa. Diária mais passagem. Diária mais passagem. É isso que está acertado. Não vai voltar, isso não precisa, né? Porque já existe a deliberação. Então isso já vai para a ata também, que está em consenso. O próximo item é composição das comissões. Lauro, você que está novo, nós temos 3 comissões aqui: comissão de atos administrativos e finanças, comissão de ensino e exercício profissional e comissão de ética. Nós temos uma estrutura que vem do ano passado. Eu gostaria de saber se o plenário se sente à vontade para manter essa estrutura. Nós vamos fazer uma nova discussão de participação. Em relação às comissões, nós temos uma série de problemas. Isso passou, o outro ano também, né? Então, a minha grande dúvida é com relação, primeiro, eu acho que até agora o planejamento que vai ter, né? Porque a comissão, nós não temos uma pessoa definida, uma assessoria definida para dar suporte. Então, as comissões vão trabalhar direito, vão trabalhar, existem vários processos que estão entrados na comissão de ensino, na comissão de atos. Então, a gente tem que olhar o suporte que nós vamos continuar tendo. Nós temos uma assessoria que vem reclamando disso ao longo do ano. A assessoria na comissão é um funcionário do corpo administrativo. Então, na hora da prioridade, ela vai dar suporte à área administrativa. E a comissão fica, às vezes, defasada nos seus trabalhos. Então, para se pensar numa composição, eu gostaria de ter esclarecido esse ponto. Conselheiro Sérgio, esse esclarecimento estava até na nossa programação. Hoje nós temos um apoio às comissões, eu acho que bastante qualificado,
mas o apoio está se restringindo à reunião da comissão. O que eu acredito que o senhor esteja reclamando é que na condução, na montagem de processo, de uma proposta, do encaminhamento das ações planejadas pela comissão, que no dia a dia não tem sobrado um funcionário para fazer essa condução. Então, conversando com a Geise, a gente resolveu o seguinte: nós estamos prometendo essa estrutura a partir da convocação do concurso, tá certo? Como a convocação do concurso é uma coisa que a gente quer que aconteça rápido, mas não está na nossa governança, o que eu conversei com a Geise, até a proposta dela, é que a gente faça o seguinte: a gente continue com apoio nas reuniões da forma que está sendo feita, e as comissões escolham um funcionário que tenha o perfil que a comissão entenda que vai ter a responsabilidade para a condução desses processos. Eventualmente vocês podem achar, não, fulana vai ter um perfil para esse projeto que eu quero, ela vai ficar vinculada, a gente vai cobrar o funcionário em função dessa atuação junto à comissão. Poderia ser uma proposta de diminuição dessa questão? Esse funcionário vai ficar exclusivo da comissão? Isso. Exclusivo. Não vai fazer, mas não é um trabalho administrativo, a não ser que seja autorizado pela comissão. A comissão, o trabalho da comissão vai ser prioritário para o funcionário. Evidentemente, se ela não tiver trabalho, ela vai ser preenchida com a questão é o seguinte: esse funcionário vai ficar subordinado ao coordenador, porque assim, o que aconteceu durante os outros 2 anos passados? Ele não deu para me passar o negócio porque eu tive outro trabalho para fazer, porque eu estava com problema aqui dentro, porque eu não tinha estrutura. Eu não passei o processo porque estava com muito trabalho aqui, não sei o que, não deu para. Então, a comissão, as comissões, principalmente essas 3 comissões permanentes, é a alma do conselho. É a partir dali que partem todas as proposições que nascem as mudanças do conselho. Os conselheiros recebem o feedback dos funcionários de fora e sabem o que acontece na vida profissional e chega aqui e quer fazer mudanças. E ali que nascem as mudanças, nas comissões. Então, o que não pode ocorrer é assim, eu tive que dar suporte ali dentro, eu tive que fazer o negócio, não deu para fazer isso, entendeu? Isso não dá. É um questionamento, porque eu sinceramente acredito, se a gente não tiver suporte, eu estou suscetível a realmente participar de nenhuma comissão. Eu vou passar para o Lauro que pediu a palavra, mas antes eu queria fazer uma intervenção, até depois do Lauro, eu queria que você me respondesse no seguinte sentido. Hoje, a estrutura do CAL, a gente tem 3 comissões. A gente não tem como tirar 3 funcionários e ficar exclusivo para a comissão. Então, a gente tem 2 alternativas. Contratar alguém emergencialmente para fazer essa atividade ou esperar o concurso que a gente acredita, a gente tem uma perspectiva que a gente só tem essas 2 alternativas. Ou então fazer um funcionário de uma forma... Não, eu posso o seguinte, não estou dizendo que esse funcionário não vai fazer outros serviços, mas ele está subordinado, posso ser subordinado ao coordenador, e o coordenador, ele autoriza a ele ter uma função. Sem serviço, mas nenhuma instituição, ninguém, você tem um empregado, o empregado está lá parado e... Esperando demanda. Esperando demanda. Não. Se o chefe imediato, o coordenador imediato, não, você pode, lá não tem nenhuma demanda agora, você dá suporte aí, precisar. Eu só fico preocupado com isso, chefe, porque eu queria que vocês escolhessem a pessoa. Mas imagina se o Nicasso escolhe, Amanda, você vai cuidar do nosso projeto, você vai quebrar a perna do CAL. Então, quer dizer, não sei qual o critério. Eu desejo. Aí está um entendimento claro. O senhor acha que a falta Amanda quebra o CAL. E não, a coordenadoria, a comissão, a falta dessa pessoa que está quebrando o CAL. São entendimentos. Eu sei, mas é uma questão quantitativa de pessoal. Você me desculpa um pouquinho, porque eu falo da primeira palavra dele na reunião, não posso cortá-lo, por favor. Obrigado. É só em nível de
sugestão, não é que você está falando besteira, porque eu não tenho conhecimento do expediente do dia a dia do CAL, mas eu pensei de duas maneiras. A gente pode, talvez, fazer um combinado com a parte administrativa do CAL, onde um quinto, um terço, não sei, o horário dele no expediente seja dedicado às funções, seja ao início do expediente ou ao final do expediente, ou então que se viabilizasse ou identificasse a viabilidade de se pagar uma hora extra para um outro período, ou estender o expediente para que ele complete o trabalho dele com o expediente das comissões. Não sei se eu só queria, Geise, desculpe, só para. Eu achei interessante a ideia do conselheiro. Seria possível, por exemplo, vamos imaginar que as comissões escolham 3 funcionários, que esses funcionários a gente migrasse eles para 8 horas e eles dedicassem as outras horas exclusivo para a comissão? Foi o que a proposta que eu te dei foi justamente essa, de cada coordenador escolher a pessoa e eles passarem a vir de manhã fazer toda a função da... Mas aí não seria hora extra, não, teria que ser 8 horas, e aí teria um percentual de 33%, né, no salário, e passaria até 8 horas, e à tarde estaria no expediente normal. Atende essa possibilidade, essa tua demanda, atender? É melhor do que nada, né? Até a gente consiga trazer o pessoal do concurso. Mas é até melhor. Conselheiro, está antes, depois que eu acho assim que a gente. Nós estamos no 3º ano, né? E nós temos um problema que é estrutural. Não adianta discutir fórmulas mágicas assim, se a estrutura ela é corrompida, se ela não funciona. O ano passado foi um ano desastroso assim, com relação às comissões. Foi o pior ano. No primeiro ano a gente trabalhou bem, assim, até foi um ano bom, o primeiro ano. O segundo ano, nós tivemos um problema nas comissões, que é a interferência política dentro das comissões. E esse foi o caos, assim, que não funcionou. Então, no sentido de controlar um pouco o que acontece dentro das comissões. Eu não vou me estender isso, porque já é passado, eu considero isso como passado. Mas fica o exemplo que não combina e que não dá certo. Aqui é um trabalho mais cartorial, operativo. As questões políticos-partidárias, ou mesmo políticas, elas devem ser deixadas de lado, longe daqui do conselho. O conselho de classe é evidente que existem envolvimentos, que existem interesses. E esse jogo é um jogo, para mim, é um jogo triste, chato, desagradável. Eu não gosto desse mundo, desse universo. Quando eu vim para o conselho para, assim, primeiramente, fazer um trabalho para a sociedade. Não somente para arquitetos. Para a sociedade, os arquitetos fazem parte dessa sociedade. E é o que eu sinceramente espero que o conselho faça. Nós, assim, no ano passado, nós demos prejuízo para os colegas, para a sociedade. Tem uma série de processos que são parados, muita coisa não caminhou, e nós tivemos um problema organizacional e um problema pela falta de estrutura. A questão dos coordenadores também ficou aquém, por exemplo, daquilo que eu espero. Então, assim, nós não tivemos um planejamento por parte dos coordenadores e nós não tivemos, assim, nenhum resultado prático, efetivo dos processos que estão aí parados. Então, o que precisa? Precisa primeiro esquecer essa questão política. Muitos aqui fazem parte de partido político, trabalham na área pública e tal. É ruim para a gente trazer um pouco esse ritmo de vida para dentro do conselho. Então, o que eu espero é que o conselho seja efetivamente ético nas suas relações.
que essas questões, por exemplo, o ano passado tinha uma possibilidade de um conselho diretor, que era uma coisa superior dentro do conselho, um grupo que ia... Isso foi um desastre para a gente. Essa ideia de que cada coordenador depois ia fazer parte do conselho diretor, não sei o que e tal. Então teve uma... Essa é a minha visão, Luciano. Assim, entendeu? E isso foi desgastante, foi desagradável, desnecessário, esse tipo de coisa. Eu acho que se a gente começar este ano com uma outra perspectiva mais profissional, eu acho, no sentido assim, o que a gente precisa? Nós temos vários processos, a gente precisa dar andamento nesses processos. Nós precisamos trabalhar para o conselho, cada um que faça a sua parte fora daqui, faça a sua carreira, cumpra os seus objetivos fora do conselho. Aqui, efetivamente, trabalhar para o conselho e para a sociedade. O que interessa para a sociedade e para o conselho? Que a gente tenha uma postura ética, que a gente consiga resolver essas questões, por exemplo, de pendências. Eu fiquei, presidente, esperando uma carteira, uma segunda via de carteira do conselho, chegou na quarta-feira para mim, após 11 meses, esperando uma segunda via de carteira. Então, não existe tráfico de influências, pelo menos aqui no Conselho de Mato Grosso, porque 11 meses eu fiquei esperando a minha carteira. O Detran de Mato Grosso ele disponibiliza uma segunda via de carteira em 5 dias. O Detran é um dos lugares mais caóticos desse estado, que é uma vergonha. Assim. O lugar é nojento, tem até desagradável ficar lá, escuro, mofo, sujo, é horrível lá. E só quer saber de pegar o dinheiro da gente, em tudo tem taxa para um serviço de péssima qualidade. Mesmo assim, eles conseguem entregar uma carteira, segunda via de carteira de motorista em 5 dias. Então, eu acho assim, e por que isso aconteceu? Porque faltou um documento, e eu só fui saber que faltava assinar esse documento 8 meses depois que a Amanda me falou. Depois que eu liguei no CalBR, que reclamei no CalBR, que abri um processo lá, que foi ver onde estava o erro. O erro estava aqui no Cal Mato Grosso, entendeu? Por uma negligência, não sei, por um erro, não sei, ou por maldade, também não sei. Não me interessa, porque já resolveu o meu problema e a carteira está na minha mão. Mas assim, acontece comigo, acontece com um colega, acontece com uma série de coisas. Então, as comissões, elas precisam efetivamente de estrutura. Eu tenho uma série de processos que eu tenho que relatar. E são processos que eu estou cuidando da vida profissional do colega. Não é uma brincadeira. Eu faço parte da comissão de ética, o Luciano está lá. É difícil a comissão de ética, porque é muita responsabilidade, entendeu? Eu não faço pré-julgamento, eu não quero prejudicar a colega, não sou a favor nem contra determinadas coisas. Eu tenho que analisar o que está sendo me passado dentro do que a legislação estabelece e dar meu parecer fundamentado dentro daquilo que o CalBR estabelece. Então, é um trabalho extremamente complicado, sério, responsável. Então, precisa de tranquilidade, precisa de estrutura, precisa de paz. Restabelecer a paz, aí é uma função do presidente, nas comissões, no conselho e tal. É o que precisa restabelecer essa paz, essa tranquilidade aqui, e que as comissões não sejam objeto de disputas políticas internas. Votar a favor, votar contra, presidente, é natural no processo democrático. Perder, às vezes, porque, por exemplo, eu não sou favorável aí no Congresso, arquiteto, bispo, não vou porque não tenho nada para apresentar lá e também não me interessa, eu estou numa outra fase da minha vida, não quero participar disso, dessas coisas e tal. É uma questão minha, mas votei a favor, entendeu? Votei a favor, não sou contra que os colegas participem. Sou até favorável à minha vaga, se possível, que um colega que não seja do conselho participe, assim que tenha alguma coisa relevante para apresentar lá. Então, eu acho que as comissões precisam sair dessas questões políticas, que é uma mediocridade, uma coisa que não leva a nada. Não leva a nada. Isso é uma bobagem que só atrapalha o conselho. O ano passado consumiu todas as nossas estruturas, por questões internas, pessoais, desgastes, até com um colega que a gente tem bom relacionamento, às vezes tem coisas que são desagradáveis. Então, por exemplo, o Luciano mesmo, eu entrei em conflito com o Luciano, que a gente faz um trabalho bacana lá na ética, por bobagem, né, Luciano? Então são coisas assim que não vale a pena, entendeu? E coisas que a gente tem que abolir. E a questão da estrutura, porque a gente precisa de apoio, precisa de contribuição.
precisa de um departamento jurídico forte. O departamento jurídico é fundamental, por exemplo, com relação à questão da comissão de ética, com relação à questão dos atos administrativos. Eu falo de departamento jurídico forte, talvez uma estrutura que o CAL tem que pensar no seu próprio departamento jurídico interno, né? Porque essa coisa de você prestar serviço, às vezes a pessoa não tem envolvimento, porque tem uma série de resoluções, uma série de coisas que são peculiaridades da nossa classe, da nossa profissão. Então a pessoa tem que estar muito próximo disso, principalmente com relações específicas ao dia a dia dos arquitetos. Então, presidente, é mais uma questão assim, de uma nova maneira de encarar o conselho, de uma nova postura, tanto por parte dos conselheiros como por parte da presidência. Não quero polemizar, também não quero que os colegas estendam um pouco disso, é só uma exteriorização de um sentimento que é sincero e honesto, no sentido de que eu quero trabalhar. Eu não posso vir aqui, por exemplo, participar de uma reunião de comissões e no final ficar aqui até as 9, 10 horas da noite e não sair nada feito. E deixar para o próximo mês. Eu não gosto de deixar nada para o próximo mês, eu quero resolver as coisas. Eu vim aqui deliberar e relatar os processos e encerrar isso, né? Aí precisa, por exemplo, organizar, a gente precisa ter uma estrutura de fiscalização. Está ruim, péssima fiscalização nossa, estrutura muito pequena para o Conselho, para 1.400 arquitetos do Estado é nada, entendeu? A gente precisa marcar uma posição política social, mais política social afirmativa, assim, marcar uma posição e assumir a nossa responsabilidade diante da sociedade, e isso só consegue com um Conselho fortalecido, organizado internamente e trabalhando por objetivos comuns. Então, não adianta definir comissão, não adianta definir coordenador pautado pela política. Tem que definir coordenador, definir comissões pautado por objetivos mais amplos. Aí sim funciona. Aí a questão política cada um faz a sua. Eu não tenho envolvimento com partido político, não tenho envolvimento, não tenho interesse nenhum aqui dentro que não seja o dia a dia de um bom serviço prestado. Então, definir objetivos mais nobres significa também ver quem é que vai assumir as comissões. As comissões devem assumir por vocação. Vocação. Não adianta fazer parte de uma comissão porque acha legal, acha bonito. Se não tem vocação, por exemplo, com relação à questão ética, não vá para a comissão de ética, porque lá é difícil e é chato. Não vá. Questão financeira, se não tem afinidade com finanças, não vá para a comissão de finanças, vai atrapalhar. Fica em outra, arruma outra coisa para fazer. Então, na hora que vai definir, claro, tem que ter fulano em cada comissão. Não, presidente, isso não funciona. Não precisa ter, vamos ter uma liberdade de discutir as coisas mais abertamente. Pode estar gravando, está filmando. É ótimo que isso aconteça. É mais fácil, assim, eu acho, governar, administrar. Então, comissões por vocação, comissão por interesse. Eu gosto da área de ensino. Então, por isso eu estou lá na comissão de ensino. Já fui professor da universidade, gosto, acho interessante. Então, quero fazer parte da comissão de ensino por vocação, por gostar. Então, é isso, né? A gente tem problema estrutural, a gente tem problema interno que precisa resolver e precisa ter uma perspectiva de futuro daquilo que a gente quer. São essas três coisas que estruturam de forma coerente o trabalho das comissões. Então, é isso, resolver os problemas internos, traçar objetivos mais palpáveis e concretos, entendeu? E definir vocações na hora de escolher os integrantes da comissão. Sem isso, não dá. Conselheiro Guido. Não tem nada contra, tem que ter opções. Podia perder a piada. Não podia perder a piada. Você não conhece. Conselheiro Igor, o que eu vou falar se refere aos funcionários. Numa questão bem prática, eu não acredito que 3 funcionários trabalhando todo dia mais 4 horas sejam necessários. Uma vez que, assim, para atos administrativos, né, atos de finanças,
A gente já tem o departamento a Lucimara, enfim, né? Para o departamento de exercício profissional e ensino, já tem o próprio Emil e tal. Então, assim, não acho que seja necessário 3 pessoas todos os dias. De repente, uma pessoa, 2 pessoas no máximo, até para a pessoa ficar sozinho aí, consegue dar conta das nossas demandas, aí que são nossas reuniões mensais, né? Não vejo necessidade de ter 3 funcionários nesse período a mais, ou seja, estamos falando aí de um custo elevado, né? Eu acho que se tivesse uma pessoa, uma boa pessoa, trabalhando no período que os demais estejam trabalhando, mas exclusivamente para as 3 comissões, dariam conta. Eu tenho essa impressão, tá? Por quê? De novo, a parte de balanço financeiro já tem uma equipe para isso. A parte de fiscalização tem uma equipe para isso, né? O que precisa é uma pessoa coringa que conheça as partes e que possa nós estamos com dúvida ou estamos querendo marcar uma reuniãozinha aqui para analisar as finanças antes de ir efetivamente para a reunião de análise, de aprovação ou não do balanceio. Beleza, ela vai estar disponível para buscar processo, para trazer, para não sei o que, enfim, para ir atrás e dar suporte efetivamente para a comissão. Isso é o meu ponto de vista. Não dá certo, porque são áreas distintas. Ética mesmo, a ética tem que ser uma pessoa exclusiva, porque ela é sigilosa. Entendeu? Show. E a comissão de ensino e exercício para cá são muito diferentes. Então, assim, não adianta a gente ter que colocar uma pessoa que entenda de financeiro e orçamento e compras e para fazer a mesma coisa que ensino e exercício. É muito diferente. Mas a gente vai ficar com o pessoal atuando. A comissão é o seguinte: o coordenador, se você pode ter um chefe, né, um patrão, que arruma a demanda do seu funcionário ou não arruma, depende do empenho do coordenador, nesse caso aqui, né? Mas o coordenador não é esse é o ponto, ele não é o chefe, ele só coordena a comissão. Não, mas aí que dá serviço. Não, justamente. Se ele, a ideia que eu levantei aqui é de que essa pessoa está diretamente ligada ao coordenador. Por exemplo, a comissão de ensino tem, eu posso, se não me engano, 2 eventos. Então você vai montar um evento, a trabalheira que é para você montar um evento, inclusive tem na comissão de ensino, parece que deve ter reunião pelo interior, alguma coisa assim. Então você vai ter que ligar lá, marcar, ver despesa, quem vai, quem não vai, tem que correr atrás de tudo isso. Então tem que dar suporte. Ou de repente o coordenador também pode não abrir essa demanda. E não realiza nada, sabe? E a pessoa fica à toa. Se você não conseguir abrir uma demanda, você pode ter, de repente, dependendo do trabalho, você pode precisar de mais 1 ou mais 2 funcionários exclusivamente para um evento, e de repente você pode não precisar de nenhum. O problema sério, sabe o que é? Quando, por exemplo, nós organizamos aquele evento lá na UFMT, e a Geise que correu atrás aí, a Geise e a comunicação, a Nelise, né? Só que aí elas têm que largar uma parte do que elas estão fazendo para conseguir fazer, né, Geise, para dar conta de atender aquele. Tem os prazos, tem documentos que tem que fazer, tem toda uma burocracia interna. Se as comissões têm um suporte, o próprio funcionário, a pessoa que está trabalhando, pode estar providenciando e encaminhar para a Geise já essas coisas ali, mais ou menos já definido. Então não vai perder aquele tempo de ter que deslocar funcionário de uma outra, largar o que está fazendo, para estar
resolvendo essas coisas, entendeu? Porque a burocracia aqui é enorme, tudo tem que ser dentro da lei, tudo tem que ter um trâmite assim, correto. Então, é isso que precisa ter essa pessoa e lá. Por exemplo, tem processos que chegam para a gente analisar na comissão de atos e tem erro de montagem, entendeu? Aí não dá para Só é essa pessoa que vai montar o processo. não, mas ela pode, antes de encaminhar para uma reunião, ela olhar, ver se está. A pessoa tem que ter alguém para olhar aquilo, porque senão você vai aparecer no processo que faltam documentos, faltam informações, um monte de coisa que está. Não tem como ser. É aí que você faz. Você chega numa reunião de comissões, você vai fazer o quê? Em vez de você relatar o processo, você vai pedir para anexar o documento e tal. Aí só vai no próximo mês. Então você perdeu um mês, se você atrasou o procedimento de um mês, por causa da falta de organização interna. Que não tem condições. Os funcionários eles trabalham bastante, mas eles não podem fazer. Eu só não quero que justamente fique o contrário, fica 3 pessoas aí. Eu queria passar para o conselheiro Libânio, eu só queria, do ponto de vista do caminhamento, como a gente tem essa perspectiva da data do concurso, vamos fazer uma experiência, viu, Geis? Até o concurso, até praticamente piloto, que demanda que vão ter essas comissões, né? Para ver quantos funcionários a gente vai chamar para essa atividade. Enquanto isso, em vez de a gente passar para o regime de 8 horas, porque aí muda a relação trabalhista, vamos fazer hora extra até o concurso para 3 funcionários. No momento que a gente achar que isso aí não está... Mas a gente tem que pensar também, Cláudio, que os concursados que vão entrar, eles entram cru, eles não têm noção de conselho de fiscalização. E as pessoas que já estão aqui há 2, 3 anos, já estão dentro da rotina do dia a dia. Então, assim, talvez trazer o concursado para toda essa demanda, a gente não vai conseguir mesmo. Não, a gente vai fazer uma transição progressiva nisso daí, mas eu acho que talvez a hora extra seja melhor, porque vamos imaginar que o funcionário ficou apoiando a comissão de ética, não atendeu. Quer dizer, eu já mudei a carga de horário dele, e eu tenho que voltar, aí, então eu acho que a gente poderia, mesmo que a gente tenha um custo, pelo menos para que essa questão de apoio à comissão seja Eu sanada. entendo, mas vai ficar bem mais alta, porque a demanda das comissões estão grande, principalmente a comissão de atos administrativos e a comissão de ética. Daqui para frente agora, o custo vai ser bem alto em relação à hora extra. Não, mas vamos fazer isso aí, e vamos fazer um expediente fazendo isso aí por um mês. Aí depois, se for o caso, a gente renova um mês para que essa hora extra não se caracterize como... Então, deixa eu... Claro. Só uma questão de ordem, por exemplo. Desculpe, questão de ordem, eu acho que precisa ter inscrição e vamos manter o tempo, senão é que... Eu acho que precisa revigorar essas... senão... Eu vou marcar o tempo, Libânio, 3 minutos a princípio, e queria saber quem está escrito. Libânio, Igor, Luciano, Sérgio. Me permita concordar e discordar com você em alguns pontos. Eu acho que, concordando com você, a gente precisa realmente esse ano mudar essa posição de nossa dentro do Conselho e que vai responder na figura do Conselho. Eu concordo com você que o primeiro ano foi bem interessante no sentido dos processos, procedimentos, e o ano passado, 2013, realmente travou. E, na verdade, eu não consigo enxergar nenhuma interferência política partidária dentro do Conselho. Eu acho que o Conselho é totalmente independente. Aqui não tem... A questão mais é a política, a gente faz ela dentro de casa. Né? Essa questão da gestão dos assuntos que levou à aprovação de 2 grupos aqui, isso é bem claro. Eu acho que, na verdade, é um momento um pouco de esquecer isso. Eu acho que é uma coisa que nós temos que todo mundo assumir isso, porque não é só mudar, exigir apoio em comissão, mas eu acho que nós mesmos, como conselheiro, eu coloco a minha mão palmatória, a gente também deixou um pouco de lado essa coisa até se dedicar. Tem conselheiros que ficam com processo, esse processo demanda tempo além do que o necessário poderia. Então eu vejo que não é só o apoio que as comissões precisam, mas a postura nossa interna necessita ser mudada. Essa questão
da política, eu acho que ela sempre vai, a política saudável, ela sempre vai existir. Porque a política, na verdade, é negociação. Você pode do lado hoje de um lado, porque você pode estar do outro, e você vai ter sempre a liberdade de construir pensamentos e ideias. Por exemplo, dentro das comissões, essa questão da hora extra me preocupa um pouco. Eu não sei como que é a questão administrativa, gente, mas eu vejo com bons olhos essa questão da dedicação. Eu tenho uma experiência de comissões dentro do CREA. Quando você tem alguém que dedique diretamente à comissão, a comissão rende bem mais, cara. Então eu acho que, e eu também concordo que não adianta um colaborador para 3 comissões. Eu acho que tem que ter, para cada comissão tem que ter essa questão de passar para 8 horas. Eu acho que é uma coisa super interessante. Na verdade, é um estímulo a mais. E outra coisa que me preocupa muito eu gosto muito de Amanda, mas eu acho que o conselho não pode ficar preso a nenhuma pessoa. Eu acho que aqui nós temos que começar a ter um processo de rodízio e de formar outras pessoas, porque amanhã depois ela pode ter uma oportunidade, ou qualquer um que esteja numa comissão pode ter uma oportunidade para sair do carro e vai ficar com a mão, como você diz, vai ficar na mão de alguém. Então, criar esse processo administrativo de formar sempre, reciclar, a pessoa pode ficar cada 6 meses numa comissão, para, na verdade, começar a ter uma noção geral do que é o conselho e como o conselho funciona. Então, assim, eu vejo de bons olhos poder passar para 8 horas. E essa questão de hora extra é uma coisa meio complicada de controlar, né? Como que você vai controlar a hora? Isso não tem como você controlar. Agora, e aí, eu acho que o coordenador, Luciano, ele tem que assumir, na verdade, essa gestão e cobrar do colaborador local o que tem que fazer, de repente, via net, diariamente, e se não houver demanda, que o coordenador passe ele para fazer atividades local nessas 8 horas, que tem atividade sim. Então, eu acho que também a gente não deve ficar nessa discussão de definir as coisas, pôr em votação, ser prático, e realmente, eu acho que nós temos que esquecer o que passou. Na verdade, eu acho que todo mundo que está aqui tem bom senso, o homem que está começando agora tem um histórico também de boa conduta, então trilhar um novo caminho, esquecer o que passou e compor, na verdade, no conselho. O que a Carmen falou também, presidente, eu tenho ouvido várias queixas por onde a gente anda no dia a dia. A nossa, o CAL Mato Grosso ainda não se posicionou dentro do Estado e dentro da própria cidade. A gente tem várias ações, mas ações pontuais. Eu acho que esse ano a gente precisa se definir mais em busca, na verdade, do intuito do CAL. Eu vejo na própria situação mesmo lá do Porto, do projeto da Prefeitura, o CREA está se posicionando numa posição mais, o Lourenço é uma posição bem dura contra o projeto efetiva, sendo que ele não tem nem atribuição urbanística para isso. E nós mesmo estamos com pouca apresentando, eu sei que já foi apresentada a discussão, foi passado e-mail, que o próprio Carlos passou, mas meio que se esmoreceu isso e não foi à frente. Então, essa posição do urbanismo e da cidade é nossa, é a atribuição do arquiteto urbanista. Então, esse posicionamento desse ano tem que ser mais contundente, a gente tem que realmente, eu acho que a comissão funcionar sempre uma com outra, se intercalando e se posicionar perante o conselho e usar o espaço de mídia, o espaço que a gente tem, eu acho que não está sendo usado como a gente poderia usar. Tá? Obrigado. Só pedindo a licença para o conselheiro, a gente, nenhuma comissão tem atribuição para discutir as questões do urbanismo. Eu entendo. Não, isso, desculpa, eu não quis dizer comissão, eu quis dizer, a Carmen, quando se posicionou, ela se posicionou como conselho, né? Que ia ter um vídeo do conselho. Eu queria só me posicionar como ela, não comissões. Eu sei que não é comissão. Eu gostaria até, hoje eu não sei como é que vai acontecer, mas que a gente tivesse nessa palavra aqui, essas discussões, para que o plenário, para que eu, como representante do Conselho, eu tenha uma unidade, né, do plenário no que eu colocar, nas minhas declarações, no e-mail e tal. Porque eu não estou tendo esse feedback também do antes, entendeu? Então, eu fiz aquela relação em relação ao Porto,
mas eu não tinha consenso em relação aos conselheiros. Alguns eram contra o posicionamento da gente em relação ao porto. Então, quer dizer, se a gente não construir essa unidade aqui, fica difícil também para o presidente assumir posição. Assumir posição, outra contra, a favor, quer dizer, eu, como representante do conselho, eu estou fazendo uma representação pessoal, né, que é desconfortável para mim. Né? Então, eu acredito que a gente possa tentar avançar essas coisas na palavra juntos para que esses temas que estão mais latentes na discussão aí, a gente possa assumir uma posição. Tá? Agora eu conselheiro Igor, depois o Luciano, o Sérgio, Ana Rita. Então, eu estou estudando a palavra livre. Conselheiro, eu queria, só para encerrar também a minha fala na tua proposta, como a gente falou antes, eu queria, como o Sérgio sugeriu, que esse funcionário, nessa dedicação, ele ficasse submetido ao próprio coordenador ou à própria comissão, para ela, a comissão, estabelecer qual vai ser o critério. E aí, cada caso, para cada comissão, a gente resolve se é hora extra, se é aumento da carga horária. Por quê? Essa escolha não é simples e direta. Tem funcionários que o contrato termina daqui um mês, tem outros que só termina daqui um ano. Aí, então, do ponto de vista administrativo, às vezes é um pouco delicado a gente tomar uma decisão genérica para um assunto que a gente está numa fase de transição. Mas a minha preocupação é que minha preocupação é que isso pode gerar até um próprio desconforto interno com os colaboradores, porque se um vai ser hora extra, outro vai passar para 8 horas, eu acho que na verdade assim, eu entendo o que o senhor falou, mas a gente precisava na verdade padronizar o procedimento para não gerar desconforto. Eu sei que tem contrato que vai começar, então quem seria? Na verdade assim, existe a comissão que pode se identificar com o perfil de alguém. Mas por cima disso, eu acho que tem que ter a questão da gestão administrativa. Se não der para ser essa pessoa, infelizmente vai ter que ser quem der. Só que eu acho que tem que padronizar. Porque se der uma questão para um e passar a regime de 8 horas para outro, fica, eu acho meio esquisito. Concordo com o Libânio em relação a essa padronização. E se for estabelecido hora extra, então que no dia das reuniões das comissões, essa pessoa vai fazer hora extra no horário da reunião, não de manhã e à noite. Porque, enfim, a minha proposta de não ter 3 pessoas é realmente pensando em custo. Assim, nós temos que ponderar, não quero gastar dinheiro à toa. Né? Então, se for ponderar e escolher por hora extra, então que pelo menos essa pessoa trabalhe no dia da reunião, não trabalhe de manhã e aí sim no horário da reunião. Permite a parte, Sérgio, é o seguinte, eu acho que às vezes a gente fica se atento à questão administrativa, onde a gente não está por dentro dela. Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão seguinte: dar exclusividade do funcionário ligar diretamente ao coordenador. Se ele vai fazer 4 horas, 5 horas, 6 horas, não tem problema. Eu acho que essa proposta aí, as 4 horas pela manhã, também está bem. Agora, se tem uma demanda judicial, se tem um problema administrativo, isso quem tem que resolver é lá dentro.